aula de número 2, e nesta aula eu vou tentar explicar para vocês o que é HTML. A sigla HTML significa Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. Ou seja, esta linguagem determina a localização e função dos elementos ao longo do documento. Cabe aos navegadores renderizar ou interpretar as marcações do documento, tornando esse texto de código-fonte no que poderia ser um site ou uma aplicação web. O que temos no slide é a representação da capacidade do navegador de transformar os códigos da linguagem HTML no visual gráfico que os elementos representam. Apesar de todo esse poder, o HTML é uma linguagem que define somente a estrutura e função dos elementos. Ele não define posicionamento e nem o estilo desses elementos. Isto é a função das CSS. Mas o que é a CSS? A CSS também é uma linguagem, porém ela é direcionada a estilizar e posicionar os elementos no DOM. Sem a CSS, o HTML seria renderizado pelo seu estilo e posicionamento padrão, que não possui um visual lá muito agradável. Por isso que necessitamos aprender sobre esta linguagem também. Portanto, o HTML sozinho é estático do ponto de vista do navegador. Para adicionar um comportamento fora do padrão do HTML, é necessário adicionar mais uma linguagem chamada de JavaScript. Entretanto, o JavaScript é uma linguagem de programação front-end ou client-side, que é executada no navegador. Com essa linguagem, é possível manipular o DOM em tempo de execução. Eu posso modificar, remover ou adicionar novos elementos. O JavaScript implementa também o Ajax, que é o uso dessa linguagem para se comunicar de forma assíncrona com a linguagem server-side, tendo assim um comportamento muito parecido com o software desktop. O DOM, que significa Document Object Model, o modelo de objeto do documento, é a representação do documento HTML por um objeto acessível aos scripts e manipulável em tempo de execução. A representação gráfica deste DOM é a renderização executada pelo browser. O que você vê na janela do navegador de forma gráfica possui uma cópia escrita em HTML, mais conhecida como DOM, mas que pode ser diferente do arquivo que foi baixado inicialmente. Então, qualquer alteração realizada no DOM se refletirá automaticamente na janela de visualização do browser. Funciona assim: ao baixar o arquivo HTML como resposta do servidor, o mecanismo que está por trás do navegador transforma esse código em um objeto. O que está escrito nele será executado, o que pode incluir realizar novos downloads de arquivos de CSS, JavaScript, imagens e de outras mídias. A partir desse momento, o CSS estilizará os elementos do DOM com cores, fontes, posicionamentos e outros atributos, alterando o estilo padrão dos elementos do HTML. O JavaScript tem um poder bem maior do que a CSS, porque ele poderá alterar e manipular o que está no DOM e sem a necessidade de recarregar a página. Como o DOM estabelece meios de acesso aos seus elementos para os scripts, o JS pode excluir, alterar e incluir novos elementos. Então, para facilitar o trabalho dos programadores e designers, há diversas ferramentas e bibliotecas que auxiliam na construção de nossas aplicações, diminuindo o trabalho e a complexidade no uso dessas linguagens. Eu posso citar, por exemplo, a jQuery, que é uma linguagem JavaScript entre várias disponíveis que podem nos auxiliar tremendamente no desenvolvimento de nossa aplicação, facilitando a implementação de efeitos e do Ajax. Temos também o Bootstrap, que é um framework front-end poderosíssimo que visa ajudar no design de pequenos componentes comuns a todos os sites e aplicações, como por exemplo botões, formulários e slideshow. Ao usar essas ferramentas, os itens do site ou aplicação poderão ter um visual mais elegante e profissional. No nosso curso veremos outras ferramentas que nos auxiliam para deixar o nosso ambiente de produção mais eficiente e com isso ganhamos tempo, diminuindo o tempo de produção de projeto, mas sempre buscando
buscando aliar eficiência a um resultado superior. Agora eu vou apresentar a vocês um exemplo básico com o mínimo necessário para que o nosso documento HTML seja exibido no navegador. Aqui estou usando uma ferramenta de desenvolvimento chamada de NetBeans na versão 8.2, que será o software que iremos usar durante todo o curso. Estou aqui com um código básico em um exemplo simples de código em HTML. Se tudo que você está vendo ainda é um mistério, na próxima aula irei detalhar o que quer dizer esse código. No momento, eu só quero que vocês vejam que todo esse código é transformado em apenas uma única linha na tela do Chrome. Aqui eu posso mostrar o código-fonte de várias formas. Uma delas é pressionando as teclas Ctrl U, e o que é mostrado no momento é o código-fonte da página. E a outra forma é usando a ferramenta do desenvolvedor pressionando as teclas Ctrl Shift mais a letra I. Para ver o arquivo escrito em HTML original, enviado pelo servidor, ele estará na guia Sources. Nessa tela podemos ver todos os arquivos que foram baixados. E seguindo esse caminho aqui, temos o arquivo de código-fonte. Aqui na guia Elements, temos a representação textual do DOM, que no momento é praticamente idêntico ao código-fonte. Apenas difere que todos os navegadores ignoram espaços e linhas em branco. Como falei anteriormente, o JavaScript tem a capacidade de modificar e alterar todos os elementos do DOM em real time. A própria ferramenta do Chrome me permite também alterar os elementos e modificar os estilos aplicados pelo CSS. Aqui mesmo nesse link que está na cor vermelha, eu posso ver quais estilos foram aplicados a este elemento, mas também posso alterar qualquer atributo de estilo desse elemento, inclusive a cor, para qualquer outra cor que eu queira em tempo real. Como vocês podem ver, a escolher essa cor é visualizada instantaneamente no navegador. Só que essa configuração só é válida até que atualize a página. Vou dar um F5 aqui e veja que a modificação foi perdida. Tá ok, pessoal? Bom, é importante que vocês entendam que não estou alterando nada no arquivo original, apenas aqui no meu navegador. Cara, essa ferramenta do Chrome é show de bola. Facilita demais nossos debugs. Realmente o Google está de parabéns por ter desenvolvido essa ferramenta. Só que antes de finalizar essa aula, gostaria de demonstrar mais um pouco do poder da DevTools. Como eu falei, o JavaScript consegue alterar em tempo real os elementos do DOM. Aqui no console eu posso digitar códigos em JavaScript que o interpretador irá executá-lo. Então vou digitar o seguinte: esse cifrão, abre parênteses e fecha parênteses. E aqui dentro vou colocar duas aspas, e entre essas aspas eu posso colocar o caractere que representa o elemento que quero selecionar para aplicar alguma modificação. Então vou digitar a letra A, que é o único elemento visível que nós temos. Como estou usando a biblioteca jQuery, eu posso adicionar efeitos a esse elemento, mas só quero modificar o atributo href que não aponta para nenhum lugar. Então eu vou alterar para que ele aponte para um link externo. Então, após o fechamento do parêntese, eu vou digitar ponto attr, abre parênteses e fecha parênteses. Aqui dentro vou colocar o atributo que irei modificar entre aspas, abre aspas, href, fecha aspas. E depois da vírgula, o valor, abre aspas, www.google.com, fecha aspas e pronto. Como vocês podem ver, o DOM foi alterado e o link está apontando para o site do Google. Agora eu só vou testar clicando no link para ver se está tudo certo. Pronto, pessoal. Nessa aula dei uma pincelada bem resumida das tecnologias e ferramentas que iremos trabalhar ao longo do curso. Vou deixar como recurso para download os arquivos do nosso pequeno esboço em HTML. É interessante que vocês testem e verifiquem por vocês mesmos o poder da DevTools do Chrome. E vou deixar também nos recursos o link da documentação dessa ferramenta. Ela está em inglês, mas basta utilizar a ferramenta de tradução do Google. Então é isso, pessoal. Finalizo essa aula por aqui e na próxima aula vou falar sobre a estrutura básica do HTML, adentrando um pouco mais a fundo sobre esta linguagem. Deixo a vocês um ótimo restante de dia e até a próxima aula.